nós vamos falar um pouquinho sobre terremotos e vulcões, riscos e catástrofes em um mundo desigual, a prevenção de riscos. No bimestre passado estudamos a estrutura da Terra, crosta, manto e núcleo, e agora vamos dar uma olhada nos terremotos e vulcões que são frutos de movimentações que acontecem nessas camadas da Terra, né? Primeiramente, eu vou falar de alguns conceitos e palavras, né, ligados a terremotos. A primeira é tectonia. Desculpem, tectônica ou tectonia, tanto faz também. Esta palavra ela é relativa à construção da crosta. Então, toda vez que você ouvir falar de tectônica, tectonia, então tem a ver com os movimentos na crosta, a construção que acontece de montanhas, das mudanças que ocorrem, né, na crosta. Então, tectônica tem a ver com isso, com construção da crosta. Outra palavra bastante ligada ao tema é sismo, movimento repentino ou tremor de terra causado pelo acúmulo de energia na crosta. Terremoto. Então, sismo, sismógrafo. Então, isso é uma outra palavra ligada ao terremoto. Então, quando você ouvir a palavra sismo, tem a ver com isso. A expressão falha geológica. Uma fenda ou rachadura na crosta, onde as placas tectônicas, já vamos falar especificamente das placas, se encontram e se chocam, causando os terremotos. A falha mais conhecida é a de San Andreas, na Califórnia, nos Estados Unidos. A falha de San Andreas é uma falha geológica que se prolonga por cerca de 1.290 quilômetros através da Califórnia. A falha de San Andreas marca o encontro de duas placas tectônicas, a palavra tectônicas aqui de novo, a placa do Pacífico e a placa norte-americana. Como eu disse anteriormente, já vamos ver mais um pouco sobre placas tectônicas. Então temos um mapa aqui da divisão política e administrativa dos Estados Unidos, certo? E com seus diversos estados, aqui se encontram 48 dos estados, os outros dois, né, que são 50 estados, são o Havaí e o Alasca, que não são contínuos, que não aparecem aqui. E aqui se encontra o estado da Califórnia, que é o oeste dos Estados Unidos. Aqui a gente destaca as 3 cidades mais conhecidas, né, dos Estados Unidos, a cidade de Sacramento, a cidade de São Francisco e a cidade de Los Angeles. Aqui nós temos então um zoom sobre o estado da Califórnia e aqui está a falha de San Andreas. Ela ocupa então 1.290 quilômetros, como nós vimos, sobre o estado da Califórnia. Então ela pega praticamente aqui todo o estado norte-americano. Aqui é um mapa com as placas tectônicas, como vocês podem verificar. Elas são continentais e oceânicas. Então, elas são bastante gigantes, né, sobre a crosta, e a falha de San Andreas está aqui no lado oeste, como nós vimos anteriormente, e é nesse encontro da placa norte-americana, que está aqui, ó, e a placa do Pacífico, e temos também a placa de Juan Fuca, né, que há então um encontro, mas a de San Andreas é encontro dessas duas placas aqui. Nós temos uma foto aqui, ela é bastante visível na superfície terrestre, a falha de San Andreas, em vários momentos ali ao longo dos seus 1.290 quilômetros, é possível vê-la, né? E aí então nós temos aqui uma foto, tem diversas fotos delas na internet, depois você pode olhar com mais calma e tranquilidade. Outra palavra ligada ao terremoto é sismógrafo. Tá aqui a palavra sismo, que tem a ver com o tremor, que nós falamos agora há pouco. Então, um sismógrafo é um instrumento usado para verificar e registrar
a magnitude ou intensidade dos terremotos. Então, o sismógrafo, ele verifica e registra a intensidade do terremoto. O sismógrafo, ele surgiu na China no ano de 132 depois de Cristo, ou seja, são quase 2.000 anos. E de lá para cá vem sendo aperfeiçoado. Obviamente que ele era muito rudimentar, né? Eu não vou me deter aqui e falar sobre ele, porque não é o foco do nosso estudo, mas se você entrar na internet é muito interessante você verificar como é que os chineses resolveram essa questão de verificar e registrar a intensidade de um terremoto. Isso lá em 132. Atualmente, os sismógrafos são digitais e produzem dados precisos sobre a intensidade dos terremotos. Quer dizer, com toda a tecnologia que temos, podemos então ter sismógrafos extremamente precisos. O Google Play, né, que é a loja de apps da Google, ela tem apps de sismógrafos que medem a intensidade dos terremotos, né, e dos tremores de terra. Eu nunca baixei nenhum, mas fica aí uma dica, uma curiosidade, quem quiser ver como é que funciona. Fica até uma forma de ver realmente como é que um sismógrafo funciona. Então, está muito acessível hoje, né? Com tanta tecnologia, você tem acesso no seu celular, se você quiser. Então, nós temos aqui um sismógrafo profissional, né? Um dos muitos modelos que existem, né? Temos aqui registros dos dados aqui num computador, mostrando o quanto ao longo desses milênios o sismógrafo evoluiu. E fica aí a dica para você procurar como é que era um sismógrafo lá na China em 132 depois de Cristo. Então tá aqui a página, né, da loja da Google, lá de apps de sismógrafos, né? Tem aqui vários, eles colocam como medidor de vibração. Fica aí a dica para você dar uma olhada. Outra expressão usada, então, nós temos o sismógrafo, que verifica e registra a intensidade, como eu falei agora, e tem a escala Richter. Ela é um sistema de medição, ela mede a intensidade em graus, né, na superfície terrestre de terremotos, elaborados por Charles Richter, né, o meu inglês é um pouco... Em 1935, lá nos Estados Unidos. Então, o seu limite, teoricamente, não existe, mas é comum a convenção de que não haja terremotos que ultrapassem o grau 10. Teoricamente, a intensidade, a medição de intensidade de um terremoto não tem limites, mas tem essa convenção de que até o grau 10. Então, o sismógrafo, ele verifica essa intensidade, ele registra, e aí o Charles Richter, então, trouxe uma escala, ele criou uma escala com graus, né, para poder medir isso de uma forma mais clara em números, em graus. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Essa escala Richter aqui, esta é uma demonstração bastante simples da escala Richter, ok? Ela é muito bem elaborada, tem uma série de coisas, mas nós vamos ficar aqui com este, que ela mostra as magnitudes, né, em graus, e os efeitos dessas magnitudes. Então, de 2, lembrando que o limite é 10, de 2 a 3.4 na escala Richter é imperceptível, você não sente. E eles são inúmeros ao longo do dia, ao longo do ano, na crosta terrestre. De 3.5 a 4.2, ouve-se o barulho do tremor, percebe-se, opa, houve um barulho, né? De 4.3 a 4.9, balança móveis e pode quebrar pequenos objetos, que ele balança e pode derrubar as coisas. De 5.0 a 5.9, já desloca objetos pesados e racha muros. De 6.0 a 6.9, os danos começam a ser consideráveis a edifícios. Se for em um país sem muitos recursos financeiros, com estruturas bastante precárias, a coisa começa a ficar complicada. Se for num país com uma estrutura mais moderna e sofisticada de construções de arquitetura e engenharia, os danos são consideráveis, mas não são catastróficos.
De 7.0 a 7.3 já começam os danos graves a edifícios e a quebra de encanamentos subterrâneos. E quanto mais precária a estrutura do país, mais catastrófico fica já a partir do 7. 7.4 a 7.9 são graves os danos e a destruição de prédios. E mais grave ainda se o país, repito, tiver estrutura muito precária. E acima de 8, a destruição é completa, é o que nós chamamos de catástrofe, e aí mesmo em países com estruturas bastante modernas de engenharia e arquitetura enfrentam grandes destruições. Agora nós vamos entrar um pouquinho nas placas tectônicas que eu citei lá atrás. Aí o que eu fiz? Eu trouxe aqui o mapa mundi, né, pra gente dar uma olhada nos continentes. Então, como a parte oceânica e a parte continental, né? Aqui com os continentes, ok? Oceania, Ásia, Europa, África, América e a parte oceânica, ok? Aqui a crosta, agora é o mesmo mapa, mas sem os oceanos, sem as águas, ou melhor. Então você tem a crosta continental, tá aqui os continentes, né? E a crosta oceânica, que tá aqui. Ok? Então, as placas tectônicas são blocos semirrígidos que formam a crosta terrestre. O movimento dessas placas é constante, fazendo com que se afastem ou se aproximem umas das outras. Esses movimentos se devem ao movimento do magma lá no manto, devido às altas temperaturas desde a crosta. Desde o núcleo. Certo? As principais placas tectônicas são a placa do Pacífico, a placa norte-americana, que a gente viu lá da Falha de San Andreas, a placa de Nazca, a placa do Caribe, a placa dos Cocos, a placa sul-americana, onde está localizado o Brasil. Tá? Então, a nossa placa tectônica é a placa sul-americana. A placa africana, a placa antártida, a placa euroasiática, a placa da Arábia, a placa do Irã, a placa das Filipinas e a placa indo-australiana. Essas são as principais, existem outras menores com outras denominações, mas basicamente essas são as principais e a nossa está aqui, ó, a placa sul-americana. Então estão aqui as placas, ok? Está aqui a placa sul-americana, onde está o Brasil, olha aqui, ela está bem aqui. E os terremotos e o vulcanismo acontecem exatamente no encontro delas. Aqui você tem o encontro da placa africana com a placa sul-americana. Então, a grande propensão de terremotos e vulcões aqui no encontro, por exemplo, da placa norte-americana com a placa do Pacífico, a placa de Nazca com a placa sul-americana. Aqui está o Chile, por exemplo, que tem terremotos de intensidade bastante elevadas, exatamente nesse encontro. Né? Você tem o caso do Japão aqui, estou dando alguns exemplos, exatamente no encontro de placas, aqui a placa do Pacífico, a placa euroasiática, a placa das Filipinas. Então o Japão está num lugar bastante sujeito a grandes terremotos, né? Muitos e grandes. E o Brasil, se observarmos, ele está no meio da placa sul-americana, ele não está no encontro de uma placa. E isso faz então com que nós não tenhamos eventos catastróficos envolvendo terremotos e vulcanismo. O máximo que pode acontecer é sentirmos a vibração, a reverberação de terremotos que venham a acontecer aqui na costa oeste do continente sul-americano, no caso do Chile. E dependendo da intensidade, isso pode reverberar e podemos sentir. E pequenos tremores que são comuns, que são naturais da crosta. Mas grandes terremotos com intensidades muito elevadas, não, justamente porque nós estamos aqui no centro da placa tectônica, que está a nossa querida pátria amada Brasil. Então, esse problema nós não enfrentamos. Então, os movimentos das placas, eles são basicamente 3 movimentos. Então, lembrando que tectonia tem a ver com a construção da crosta. Então, conforme esses movimentos,
Então, são movimento convergente quando as placas se encontram, né? Então, uma pode passar para debaixo da outra, a outra se eleva com o movimento, né? Nós temos também o movimento transformante, né? Uma vai em direção contrária à outra aqui, paralelamente, que é o caso da falha de San Andreas. Ela tem esse movimento, a placa do Pacífico, juntamente com a placa norte-americana, lá elas têm este movimento transformante. E o que pode provocar grandes terremotos, já provocou bastante terremotos bastante significativos e que ainda se espera outros terremotos lá na falha de San Andreas, justamente por esse movimento. E tem um movimento divergente quando as placas se afastam nesta direção. E isso acaba então acontecendo a formação de montanhas e uma série de coisas. O dia em que o Japão foi atingido por um terremoto, tsunami e acidente nuclear. O tema do nosso estudo aqui é exatamente isso, o risco de catástrofes, né? E como prevenir essas catástrofes no mundo desigual. O que é esse mundo desigual? De países ricos e pobres. No dia, o dia 11 de março de 2011, uma sexta-feira, dificilmente será esquecido pelos japoneses. Às 14h46, horário local, num ponto do Oceano Pacífico, a 130 quilômetros ao leste da cidade de Sendai, um terremoto não apenas sacudiu, como também deslocou o Japão. O grande terremoto do leste do Japão, também conhecido como Grande Terremoto de Sendai ou apenas Terremoto de Tohoku, o maior já registrado no país, empurrou em 2,4 metros para leste a ilha de Honshu, a maior do Japão. Então, estamos falando aqui de um terremoto, isso foi o grande terremoto de 2011. Gerou outras consequências. Foi o terremoto, a tsunami, que é uma grande onda, e um acidente nuclear. A fúria do mar, por sua vez, provocou um acidente nuclear na usina de Fukushima, a 260 quilômetros ao norte de Tóquio. Mais de 18 mil pessoas foram mortas pelo tsunami. E o acidente de Fukushima forçou a retirada de 160 mil pessoas que moravam nas imediações. Uma catástrofe. Foi o que nós colocamos no início, o risco de catástrofes. É muito maior que o homem, não tem como prevenir isto aqui, né? Tem como, não tem como prever, né? Mas algumas medidas podem ser tomadas, né? O intenso terremoto que atingiu a costa nordeste do Japão foi um dos 5 maiores já registrados no mundo, desde que se registra, né? Caso seja mantida a magnitude preliminar estimada, o abalo é de 8,9 graus na escala Richter. É muita coisa. A energia liberada pelo tremor seria o equivalente a mais de 300 milhões de toneladas de dinamite. Ou a explosão simultânea de mais de 15 mil bombas atômicas, como foi a lançada sobre a cidade japonesa de Hiroshima em 1945. Esses dados, então, sobre o terremoto, eu adaptei de reportagens da CNN e do Globo realizadas na época. Então, aqui temos um mapa político e administrativo do Japão. Como vocês sabem, o Japão é um arquipélago, né? Ele é constituído por várias ilhas maiores e outras piquiticas aqui, menores, né? E outras menores. E tem as grandes importantes, a de Hokkaido, a ilha de Honshu, né? Aqui é a principal ilha onde fica a capital, que é Tóquio, e cidades famosas como Yokohama, Nagoya. E temos também a ilha aqui de Kyushu e a ilha de Shikoku, que são a de Shikoku, que são as maiores. A cidade de Sendai e a cidade de Fukushima estão aqui. Então, o terremoto aconteceu nesta região do Oceano Pacífico, no encontro das placas. E que acontece aqui, são placas numa região oceânica, na parte oceânica das placas, né? Gerou uma onda gigante que atingiu Sendai e que se espalhou por toda a região, que veio parar aqui em Fukushima.
que atingiu uma usina nuclear. Foi, como nós vimos os números anteriores, vamos repetir lá, 18 mil mortos e 160 mil pessoas foram deslocadas para outros locais. E houve também aqui uma movimentação da própria ilha, né, de 2, poucos metros lá que nós vimos anteriormente, que é aqui a ilha de Honshu, que é a principal ilha japonesa. No ponto exato do abalo sísmico, a 24,4 quilômetros abaixo do fundo do mar, no hipocentro, né, o atrito entre as placas tectônicas euroasiáticas e do Pacífico. Então aqui está o Japão, então ao encontro, aqui na realidade é o encontro de 3 placas que tem aqui na região, que tem a placa do Pacífico, a placa das Filipinas e a placa euroasiática. Então as atividades sísmicas são muito intensas nessa região. Onde está o Japão? Ou as ilhas que nós vimos aqui, ó, olha elas aqui, ó, o Japãozinho aqui, ó. Então elas estão numa região de forte movimentação, intensa movimentação de placas sísmicas, né? Então, voltando aqui, então aqui na região há um encontro daquelas placas e acabou gerando todos aqueles dados, a catástrofe. E esta pode ser chamada de uma catástrofe. Então, o que movimenta essas placas tectônicas? São as chamadas correntes de convecção. As correntes de convecção da Terra são forças que acontecem no manto, devido às altas temperaturas no núcleo, e são responsáveis pela movimentação das placas tectônicas. Então, as altíssimas temperaturas no núcleo, chegam a mais de 6.000 graus, movimentam o magma. Então, o magma é um líquido pastoso e quente, e acaba gerando, à medida que este líquido ele sobe, ele vai ficando mais leve, ele está quente no núcleo. No que ele sobe, ele vai se resfriando. Como ele está quente, ele fica leve, ele sobe. Quando ele se resfria, ele fica pesado e volta novamente para o núcleo. E aí ele esquenta novamente, fica leve, sobe, esfria, fica leve. E esta movimentação, ela acontece de várias, né, isso ao longo de todo o manto. E isso acaba movimentando as placas aqui, ó, na crosta. E acaba gerando os movimentos, e em alguns momentos esses movimentos são de uma intensidade tal que gera terremotos, por exemplo, como aconteceu na cidade de Sendai, que acabou atingindo a cidade de Sendai e Fukushima e trouxe toda uma catástrofe. Naquele caso, como aconteceu no oceano, gerou uma onda gigante, uma tsunami. Então, voltando aqui, as correntes de convecção. A convecção é isso. O ar quente e leve sobe, aí ele se resfria, aí ele desce novamente, porque ele ficou pesado, ele se resfriou, esquenta e assim sucessivamente. Naturalmente que esse resfriar é uma temperatura um pouco mais baixa do que está no interior da Terra, mas continuam sendo temperaturas altíssimas dentro do manto. E para terminar, nós vamos falar do Círculo ou Anel de Fogo do Pacífico. O Círculo de Fogo do Pacífico, ou Anel de Fogo do Pacífico, é uma área onde há um grande número de terremotos e uma forte atividade vulcânica e as maiores profundidades oceânicas, com destaque para a Fossa das Marianas, com cerca de 11 quilômetros de profundidade no Oceano Pacífico, tá? De profundidade lá no Oceano Pacífico. Então aqui a gente tem um mapa que mostra o Oceano Pacífico. Então os países aqui, né, que estão voltados para o Oceano Pacífico, toda a costa oeste da América e toda a costa leste da Ásia, da Austrália, né? E aqui você tem o encontro de placas, exatamente onde acontece o encontro de placas, né, do Pacífico, a Euroasiática, e também uma intensa os vulcões, né, há uma intensidade muito grande de atividades vulcânicas aqui nessa região. Exatamente nesse encontro dessas duas grandes placas, a placa do Pacífico e a placa Euroasiática. E mais uma vez está aqui o Japão, aqui, ó, no meio de toda essa confusão, que são grandes terremotos. O Japão, aqui também o Chile também é propenso a grandes, toda essa região aqui,
também, e também aqui no leste, toda essa região aqui é sujeita a terremotos, e aqui nós temos a costa oeste americana, onde está a falha de San Andreas, que é um encontro também da placa que nós acabamos de ver ali anteriormente. Então chama-se Anel de Fogo do Pacífico. Fogo porque aqui é o encontro de placas, intensos movimentos sísmicos, ou seja, terremotos, e uma intensa atividade vulcânica, de vulcanismo, muitos vulcões aqui, o que acaba dando, os cientistas deram este nome, Anel de Fogo do Pacífico. Risco de catástrofes em um mundo desigual, a prevenção de riscos. O que são riscos naturais? São situações que estão relacionadas aos movimentos das esferas terrestres, litosfera, hidrosfera e atmosfera. Ou seja, uma situação de perigo, podendo gerar desastres, tragédias e prejuízos para a sociedade, caso não sejam evitados ou prevenidos. No nosso caso, nós estamos vendo da litosfera, que são os vulcões e os terremotos, tá? Por que devemos estudar essas catástrofes? Por causa dos danos econômicos que elas provocam, pelo deslocamento populacional, elas acabam gerando a presença de refugiados pelo mundo, né? A circulação, no caso aqui no Brasil, por exemplo, nós recebemos refugiados de 2 grandes terremotos, do Haiti de 2010 e no terremoto de 2021, e recebemos também agora refugiados que chegam do Afeganistão, que fogem de uma crise política no Afeganistão seríssima e também de um grande terremoto que houve há alguns meses agora também. Então gera toda essa questão de deslocamento populacional. Impactos no serviço de saúde, então aqui no Brasil estamos recebendo esses grupos vão usar o SUS, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui no Brasil, mas isso pelo mundo, né? E a alteração do espaço geográfico, porque a catástrofe é tão grande que muitas vezes, como nós vimos no caso de Sendai, lá no Japão, muda o próprio espaço geográfico, tanto do ponto de vista de construções feitas pelo homem, como da própria natureza. Esses eventos, se não prevenidos de maneira eficaz, tendem a alterar as relações econômicas, sociais e ambientais de determinadas sociedades. Eles simplesmente desestruturam países inteiros, como é o caso do Haiti, por exemplo. É um exemplo bastante significativo do Haiti, que é um país que já tem problemas e passando por tudo isso, né, com esses terremotos, acaba gerando problemas mais graves ainda. Ao analisar a prevenção dos riscos ambientais gerados pelo movimento das esferas terrestres, verificamos que existem 2 maneiras de criar um controle sobre esses eventos. Controle ativo, quando o ser humano interfere diretamente no ciclo da esfera terrestre, alterando como forma de evitar prejuízos para a sociedade. Exemplos, obras em rios e córregos para evitar enchentes. Esse é mais fácil do homem controlar. Mas no caso de terremotos e vulcões, é impossível o homem interferir. O que ele pode fazer? Ele tem um controle pacífico. Trata-se de estudar os fenômenos em que não é possível a interferência direta, terremotos, vulcões, furacões, o homem não tem como interferir, né? E como forma de aprimorar o conhecimento para criar planos de fuga e emergência, minimizando assim os impactos gerados na sociedade. Então, existem as formas de prevenir os riscos. Quando ainda é possível controlar, o homem faz as mudanças possíveis. Quando não, pensar em rotas de fuga, como é que vamos fazer para resolver essas questões, investimentos em engenharia e arquitetura, como é o caso do Japão, para a construção de edifícios que suportem as altas intensidades de terremotos, né? E também um serviço de saúde que seja pronto para receber os feridos, né, dessas grandes catástrofes, um sistema todo organizado do país para minimizar os danos dessas catástrofes. Análise comparativa entre 2 países atingidos por terremotos em 2010. Então, em 2010, o Chile e o Haiti sofreram terremotos. O Chile é um território localizado em uma área de grande intensidade sísmica, como eu mostrei a vocês no mapa, com cerca de 17 milhões de habitantes. Em 2010, ele foi atingido por um terremoto de 8,8 graus na escala Richter, bastante intenso.
tiveram 525 mortes e 500 mil residências danificadas. O Haiti, esse pequeno país da América Central, também foi atingido por um terremoto de 7 graus. Veja você, aqui de 8,8 e aqui de 7 graus, na escala Richter, tendo como consequências 300 mil mortos e 1,5 milhão de pessoas desabrigadas. Aqui foram 525 mortes num terremoto de quase 9, o que é praticamente catastrófico, e aqui 300 mil mortes. Por que o território do Haiti, mesmo sendo atingido por um terremoto de menor intensidade em comparação com o Chile, teve o maior número de mortos? Exatamente as questões de estrutura sociais, políticas e econômicas. O Chile tem um IDH alto, né, o Índice de Desenvolvimento Humano alto, na época era mais ou menos esse o índice, uma qualidade de vida muito melhor, e o Haiti, um índice 0,510, que é baixo, né? No nono e oitavo ano, em alguns casos, algumas escolas dão no oitavo ano o índice de desenvolvimento humano e dá um panorama, mesmo que superficial, da condição de um país. Então, fica claro aqui que o Chile tinha mais condições de enfrentar uma catástrofe do ponto de vista econômico e social do que o Haiti. Até a estrutura das casas, tudo, né, é pronto para poder. Para se ter uma ideia, a expectativa de vida no Chile é de 81 anos. Desculpem. A expectativa de vida no Chile é de 81 anos, devido à qualidade de vida naquele país. Muito boa. Já no Haiti é de 60 anos. São 21 anos a menos. Então, essas catástrofes trazem consequências bastante diferentes, dependendo de como o país também está estruturado. Eu agradeço a atenção, foi um pouco extensa a aula, mas ela é importante e necessária para que nós tenhamos um entendimento melhor de como funcionam os terremotos e os vulcões, em particular os terremotos, e as suas consequências em um mundo desigual, em um mundo onde existem países mais preparados e outros não tão preparados assim diante de uma catástrofe ou diante de um desastre natural. Então fiquem bem, se cuidem e tchau!